É com muito gosto que aqui estou, que estive ontem também, cumprimentá-lo pela cidade extraordinária que tem. E eu que fui, durante largos anos, assídua participante das Festas da Agonia, e espero voltar novamente este ano. Portanto, se me lançar esse repto, cá estarei eu. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da HP, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todas as associações aqui presentes também, todos os empresários, e felicitá-lo por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque há 31 edições que nos proporciona este momento de reflexão. Às vezes precisamos de facto de parar, respirar, pensar, realinhar estratégias, se for esse o caso, e portanto quero cumprimentá-lo por esta iniciativa. Queria também cumprimentá-lo pelo facto de ter escolhido o Norte para esta edição. Eu sou suspeita, lamento. Tentarei disfarçar ao longo da minha intervenção o meu sotaque nortenho. Não, brinco, tenho orgulho nele e, portanto, não tentarei seguramente disfarçar, mas queria cumprimentar pelo facto de ter selecionado o Norte, e como ficou de resto vivenciado aqui no painel em que discutimos o Norte e a tendência de crescimento do Norte, penso que é importante de facto organizar estes eventos numa lógica de descentralização, envolvendo todas as regiões, não só o Norte, mas também o nosso querido Alentejo, o Centro, o Algarve, a Madeira e Açores. Queria também felicitá-lo por terceiro motivo, pelo facto de ter escolhido o amanhã para mote desta nossa conversa, e fiquei de facto de veras agradada por ter encontrado nestes painéis uma preocupação muito evidente de que o amanhã é hoje, em boa verdade, porque o futuro é daqui a um segundo, enfim, já chegou, não é? E ficou de facto também vertido e plasmado aqui nas várias intervenções que fomos ouvindo, que os nossos empresários já estão a trabalhar o amanhã nesta perspectiva de que o amanhã é hoje, e portanto também queria felicitá-lo por essa visão. Queria cumprimentar também, e já o referi, todos os empresários aqui presentes, bem como os profissionais ligados ao turismo e todos aqueles que o querem ser amanhã. Encontrei hoje e ontem também alguns estudantes, alguns docentes, e portanto cumprimento os futuros talentos de amanhã, tendo em conta que um dos assuntos também que falamos durante o dia de ontem e o dia de hoje foi de facto o talento e a necessidade de não trabalharmos apenas uns milhares no turismo, mas sermos 10 milhões a trabalhar no turismo, propiciando uma experiência completa ao turista que nos visita, desde o momento em que chega a Portugal até o momento em que parte, já com saudades deste nosso Portugal. E, portanto, teremos que ser muitos mais, teremos que ser, de facto, 10 milhões a trabalhar nesse sentido e, portanto, cumprimento também os estudantes e os docentes que trabalham para que amanhã possam cumprir as expectativas dos turistas que nos visitam. Eu fui apontando ao longo destas várias sessões algum trabalho de casa, sim, fiz o meu trabalho, levo aqui um grande trabalho de casa, em boa verdade, e portanto agarro este desafio e tentarei ser uma boa aluna, uma aluna diligente, entregando então ao longo desta legislatura todos estes desafios, agarrando estes desafios que me foram sendo identificados, que foram sendo discutidos e identificados ao longo destes dias. Tentarei sintetizar aqui em 5 pontos, sendo certo que provavelmente falharei a alguns, ou pelo menos, enfim, deixarei para outra oportunidade os outros pontos que também são igualmente importantes, mas que, tendo em conta que eu sou o único obstáculo até ao almoço, enfim, terei que ser sintética, perdoem-me. Primeiro grande objetivo, primeiro grande desafio, dizia eu, o turismo de facto tem crescido muito, menos naturalmente do que tem acontecido num passado recente, mas também, como foi aqui reafirmado, o turismo está num estado de desenvolvimento maduro em que não nos permite que possamos vivenciar as métricas de 2 dígitos de crescimento que têm sido testemunhados de há uns anos a esta parte. Ainda assim, números recentes de setembro mostram que a nível de hóspedes continuamos a crescer muito próximo dos 7%, sendo neste caso o Norte, enfim, tendo aqui os 2 dígitos, quase 10%. A nível de dormidas, importante métrica para os hoteleiros aqui presentes, temos crescido um pouco menos, o que quer dizer que de facto confirma-se esta tendência de quem nos procura permanecer no território menos tempo do que o desejado, nesta altura são 2,7 dias em média,
ou de noites, melhor dizendo. E a nível dos proveitos também temos crescido recentemente, estas métricas de setembro, cerca de 7,1%, crescendo também o RevPAR. Mas como eu dizia, o primeiro grande desafio prende-se com as infraestruturas. As portas de entrada desta nossa casa portuguesa são pequenas, estamos naturalmente limitados e pese embora a exposição atlântica, estamos limitados a um conjunto de infraestruturas que são as que temos, aeroportuárias, e de facto um dos grandes desafios que temos é garantir uma boa gestão dessas infraestruturas, e diria eu que a 3 níveis. Em primeiro lugar, e trabalhar com os operadores aéreos no sentido de garantir que as rotas que atualmente temos são as rotas as corretas. E este exercício de realinhamento de interesses tem que ser feito de uma forma periódica, de modo a garantir que os recursos, até mesmo o programa VIP, que ontem foi aqui mencionado, seja direcionado para aquelas rotas que de facto trazem os turistas com o poder de compra adequado para a experiência que conseguimos disponibilizar, mas dizia eu que tínhamos que trabalhar a 3 níveis. Em primeiro lugar, trabalhando com os operadores aéreos, naturalmente. Segundo nível, trabalhando com as entidades que gerem essas infraestruturas, e eu ainda há pouco tempo recordo que no aeroporto Sá Carneiro, introduzindo-se novos modelos operacionais, foi possível maximizar a saída das aeronaves com uma taxa de eficiência com 60%, e portanto também temos que trabalhar com os operadores que gerem essas infraestruturas no sentido de reinventar novos modelos operacionais que possam introduzir maior eficiência nestes bottlenecks que conhecemos. E em terceiro lugar, não menos importante, trabalhar também com os colegas do Governo que criam ou que têm como missão também o benefício constante, a melhoria constante dessas infraestruturas para que elas possam de facto não ser um bottleneck tão evidente como é o caso nesta altura da Portela. E, portanto, a nível das infraestruturas há esta tripla preocupação. Em primeiro lugar, a capacitação dos agentes que as gerem. Em segundo lugar, o trabalho contínuo com os operadores que as utilizam. E, em terceiro lugar, não menos importante, também com os governantes que as melhoram, que têm como missão a sua melhoria contínua e utilizando sempre aqui boas práticas a nível de eficiência. Eu estava ainda, no que toca às infraestruturas, dar-vos conta do seguinte: nós temos crescido e até setembro nós crescemos a nível de passageiros embarcados de 7,1% no contexto nacional. Não posso deixar de registar, com minha pena, o facto de nós, a nível de passageiros embarcados por via marítima, termos de facto assistido a uma pequena diminuição. Estamos a falar de 796 mil passageiros embarcados por via marítima, menos 1,2% do que em período homólogo do ano anterior. Estando nós em Viana e estando nós, de facto, com esta exposição atlântica tão privilegiada, não posso deixar de dar conta aqui da nossa preocupação, e mais do que a nossa preocupação, da atenção que será dada a esta conjuntura, que nos preocupa naturalmente, atendendo que também a via marítima é uma porta de entrada muito interessante para Portugal. Falou-se aqui também no que toca às infraestruturas, no contexto ferroviário. Há aqui uma aposta clara no sistema ferroviário, na ferrovia, que ficou adormecida durante largos anos, e esperemos também que seja aqui trabalhada na próxima legislatura no sentido de garantir quer a mobilidade interregional, e falou-se aqui ontem do desafio que é chegar do Faro até Viana, mas também, não menos importante, das portas que temos com a Galiza, a norte, mas não só na Galiza, portanto toda a raia e a fronteira com Espanha, numa perspectiva não só do norte, mas também a este. E, portanto, a ferrovia tem naturalmente que merecer aqui uma atenção, coadjuvando a política aeroportuária e a rodoviária e a marítima também. Segundo o grande desafio, que também foi aqui discutido, tem a ver com oferta e procura e a necessidade de continuamente investir na valorização da oferta. O Sr. Ministro ontem anunciou, de facto, o reforço da linha de apoio à qualificação da oferta. É um instrumento que temos gerido via Turismo Portugal com as entidades financeiras. Estamos empenhados em continuar a utilizar este instrumento para garantir que os senhores empresários possam encontrar aqui uma ferramenta útil
para termos melhor oferta, mas não nos podemos esquecer que temos que trabalhar em rede. E esta lógica de eficiência coletiva e esta lógica de trabalhar região a região, apostando nas diferenças, mas apostando também na coesão territorial, tem que ser naturalmente uma prioridade. Os recursos são os que são, e com os recursos que temos que saber fazer melhor. E, portanto, no que toca às infraestruturas turísticas, temos que apostar claramente na valorização das mesmas, criando espaços de fruição turístico-cultural que permitam que quem nos visita possa ficar cá mais que os 2,7 noites que atualmente fica. Explorando região a região e utilizando aqui avenidas que desde já estão a ser trabalhadas. Falamos da Nacional 2, poderemos falar dos caminhos de Santiago, falaremos das rotas de xisto, enfim, tantos produtos que fomos desenhando, mas que só fazem sentido se forem de facto agarrados como um todo, numa lógica matricial que permita que quem nos visita viaje de Portugal les a les e possa explorar cada região, os vários destinos de Portugal, como aqui também foi referido, mas que tudo isto faça parte de uma trama que no fim conta de facto uma história. Terceiro grande desafio, que me parece aqui importante assinalar, também na sequência das várias discussões que fomos ouvindo ao longo dos painéis, tem a ver com esta preocupação em continuar a garantir que os nossos empresários têm, de facto, capacidade de investimento. Já se falou do sistema fiscal e da necessidade de nós olharmos atentamente para o alargamento dos lucros retidos e reinvestidos numa lógica de financiamento interno, mas para além do enquadramento fiscal temos naturalmente que trabalhar ou continuar a trabalhar em identificar instrumentos que permitam a capitalização das empresas para que elas possam, de uma forma saudável, continuar a investir nos seus negócios, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Falou-se aqui também da necessidade de alargarmos a nossa rede para além de fronteiras, proporcionando às empresas do turismo e às unidades hoteleiras do turismo a capacidade de possam investir lá fora, porque de facto podem ser também avenidas importantes para trazer o turista cá dentro. E estou naturalmente a falar aqui das vizinhas Espanha. Nós não temos tantos grupos assim com investimentos avultados ou menos avultados em Espanha, mas também estou a falar dos mercados brasileiro, por exemplo, que tem crescido a uma taxa muito interessante, ou os Estados Unidos também, o mercado norte-americano. E, portanto, também aqui tem que ser feito um esforço juntamente com a AICEP no sentido de proporcionar não só investimento direto estrangeiro proveniente dessas geografias, mas, sobretudo, e era a isso que eu me referia, capitalizando as nossas empresas e estimulando instrumentos juntamente com agentes intermédios financeiros que ajudem, de facto, as empresas a poderem ter a capacidade de investir não só cá dentro, mas também lá fora, favorecendo pontos com estas geografias que podem ser de facto interessantes emissores de turistas para Portugal. Quarto desafio, e a minha lista extingue-se no quinto, portanto estou quase a terminar. Falou-se aqui da necessidade de repensarmos a governança. Nós temos, como é sabido, uma estratégia 2027 para o turismo que se tem afirmado como um instrumento de sucesso. E eu tenho certeza absoluta que concordarão comigo que este instrumento é de facto tido como de sucesso porque foi construído com uma lógica muito participativa, quase bottom-up, permitindo que todos nós, privados e públicos, nos revejamos nesse documento. Sem prejuízo disso, é necessário refrescar o documento, até porque, como o Sr. Ministro dizia ontem, muitas das métricas, ou metas, melhor dizendo, foram já atingidas ou estão prestes a serem atingidas e, portanto, também quando começarmos esse exercício de refrescamento da estratégia, sem alterar naturalmente o seu DNA, porque, enfim, o DNA está provado que tem resultado, era importante, de facto, também nessa sede repensarmos a questão da governança. Gostei particularmente quando falávamos há pouco, ou penso que foi ontem ou hoje de manhã, na necessidade de 1 mais 1 seremos maiores que 2. De facto, há muitos atores no sistema atualmente, temos o Turismo de Portugal, temos as entidades regionais de turismo, temos as agências regionais de promoção de turismo e, portanto, tudo isto faz parte, são peças de uma engrenagem que se pretende potente, eficiente e, acima de tudo, eficaz.
E, portanto, também a esse nível vamos ter que trabalhar, tentar perceber de como é que podemos otimizar estas várias peças para que amanhã tenhamos de facto um motor bem potente, ainda mais potente, para agarrarmos este desafio do turismo no amanhã. Última nota para os recursos humanos. É de facto um tema que foi aflorado ao longo da sessão, não só a quantidade de recursos humanos, mas também a qualidade, a qualidade deste talento. Temos de facto, no que toca à quantidade, de trabalhar melhor. Temos que valorizar as carreiras adstritas ao turismo, instigando os jovens a optar por essas mesmas carreiras e, ao mesmo tempo, apostar em todos aqueles que, não estando nestas carreiras, possam vir a ser reaproveitados e reorientados para as mesmas. Foram aqui até inclusivamente identificados alguns projetos com essa natureza, numa lógica de reciclagem de alguns ativos que se encontram noutros setores, noutras indústrias e que possam ser aproveitados para o turismo, e com certeza também nesse âmbito agarraremos esse desafio e trabalharemos nesse sentido para mitigar de alguma forma a fragilidade que ainda nos assalta no que toca à quantidade dos recursos humanos. A nível da qualidade, trabalharemos ou continuaremos a trabalhar na capacitação dos jovens, na capacitação dos menos jovens, que possam também ser reconvertidos para o turismo, sempre numa perspectiva da valorização da carreira adstrita ao turismo, garantindo que os empresários possam ter, de facto, a matéria, os recursos humanos possíveis, melhor capacitados, de modo a proporcionar aqui uma experiência interessante a todos que nos visitam. Enfim, o turismo está bem, recomenda-se, é de facto um setor que pode e tem aportado valor na medida em que é transversal à economia, garante qualidade nos espaços públicos, garante melhores condições a nível da gestão do património, a nível também da segurança, nos serviços de saúde também, requalificando a vida urbana também, e aqui o desafio é garantir que os residentes, os tais 10 milhões de portugueses, possam conviver com os 30 milhões de turistas que muito provavelmente nos vão visitar no próximo ano, de uma forma positiva, pacífica, em que tudo funcione. E, portanto, aqui estaremos para trabalhar nesse registro, sempre numa lógica pública ou privada, 10 milhões versus 30, e terminaria dizendo que se ontem o Sr. Ministro, Sr. Ministro ainda não, o Sr. Presidente da Câmara dizia-nos que era o homem 1,5, eu gostava de dizer que nós somos a equipa 8,2, porque de facto 8,2 do PIB não é para qualquer um, e só com uma grande equipa é que conseguiríamos esta meta. Muito obrigada.